Acredite no poder da oração e acredite que é para você. Tem um livro do Richard Foster que chama A Celebração da Disciplina. Nesse livro ele fala sobre as disciplinas espirituais, sobre o desafio de implementar as disciplinas espirituais na vida. Tem um trecho do livro especificamente que ele trata sobre as dificuldades, os desafios da implementação das disciplinas espirituais, que ele fala algo mais ou menos o seguinte, que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, tende a olhar para as disciplinas espirituais e achar que sejam hábitos, que sejam disciplinas reservadas para os super espirituais. Algo que só pode ser alcançado, que só pode ser experimentado por aqueles que são os super crentes, quem sabe os profissionais da fé, coisa de pastor, é coisa de monge. São esses que vão de verdade experimentar essas disciplinas espirituais de forma mais profunda na vida. Mas isso não podia estar mais longe da realidade. A verdade sobre as disciplinas espirituais é que elas são para gente comum, para gente como a gente, para gente que tem que levantar cedo para trabalhar, para gente que tem que botar o lixo para fora, para gente que tem filho para cuidar, filho para criar, que tem obrigações a cumprir, para gente que tem que bater o ponto. As disciplinas espirituais não são reservadas para os profissionais da fé, para os super santos, para os super espirituais. As disciplinas espirituais deveriam ser desejadas, buscadas, implementadas por todo cristão. Todo cristão deveria ter esse alvo, esse objetivo de vida, de implementar, de colocar em prática as disciplinas espirituais na sua vida. A oração é uma dessas disciplinas que nós deveríamos desejar, buscar e implementar nas nossas vidas. Mas talvez esteja entre as mais mal compreendidas, as mais menosprezadas, tanto na dificuldade das pessoas de fato acreditarem no poder da oração, quanto naquilo que nos esforços que empreendemos em busca da oração e para praticar a oração nas nossas vidas. É importantíssimo que você, que eu, que nós creiamos de verdade no poder da oração. Acreditemos que existe sim poder na oração. A oração do justo tem muito poder, é o que Tiago vai escrever no seu último capítulo. A oração do justo tem grande poder, é de grande valia. E é importante que eu e você acreditemos que isso se aplica para nós, se aplica a nós também. Isso não é algo reservado para poucos, mas a oração deveria fazer parte da vida de todos nós. É sobre isso que eu quero argumentar com você, é para isso que eu quero chamar a sua atenção na nossa leitura de hoje. Quando nós encerramos a leitura do capítulo, aliás, encerramos a leitura da carta de Tiago, lendo hoje o capítulo 5, o último capítulo dessa carta. Tiago trata de alguns assuntos diversos aqui, quando ele fecha o seu argumento nesse último capítulo. Ele faz uma advertência aos ricos, né? Depois de ter falado sobre o perigo das riquezas, o risco desse amor às riquezas, ele pega um trechinho desse capítulo 5 para falar, para trazer uma advertência aos ricos: olha, cuidado, vocês que estão aí explorando os seus empregados, engordando à custa da exploração dos seus empregados, vocês estão, na verdade, se engordando para o abate. Lembre-se do juízo de Deus, lembrem-se da justiça do Senhor. Então, ele, nesse primeiro bloco, ele faz um alerta, ele traz uma advertência aos ricos, especialmente aqueles que são ricos por explorarem os pobres, dizendo que haverá juízo, haverá rigor nesse juízo de Deus. Ele traz também um bloco onde ele fala sobre a paciência, sobre a perseverança, sobre a importância de que os seus leitores ali, especificamente, mas isso é aplicável às nossas vidas, de que sejamos pacientes enquanto nós esperamos pela volta do Senhor, sejamos pacientes e sejamos perseverantes e enfrentemos com perseverança as provações, as dificuldades. Mas para essa nossa reflexão aqui, eu quero focar no trechinho que está entre o versículo 13 e o versículo 18 desse capítulo 5. Ele escreve assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados.
Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. E então ele orou e outra vez o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Nesse trecho que eu selecionei para a nossa reflexão de hoje, Tiago escreve aos seus irmãos espalhados pelo mundo, lembrando-os do poder da oração. Acreditem no poder da oração, lembrem-se, a oração do justo tem grande poder e ela produz grandes resultados. Nunca se esqueçam disso. Por isso, a partir dessa convicção, orem. Orem, orem porque vocês acreditam no poder da oração. Talvez uma das grandes questões, um dos grandes obstáculos para a vida de oração de muitos cristãos hoje em dia seja o fato de que perderam a fé de que a oração de fato tem poder e de que ela pode produzir resultados. Para muitos cristãos, para muitos que se dizem cristãos, a oração se resumiu a um conjunto de frases decoradas que eles repetem talvez ali antes do momento das refeições, ou repetem antes de se deitarem, ou que repetem nos cultos públicos. Mas muitos já perderam de vista o poder da oração, já não acreditam mais que haja poder, que a oração possa produzir resultados, e é por isso que não oram mais. É por isso que, quando falamos sobre a vida de oração e sobre reavivar essa prática da oração, é importante partir do entendimento do poder, da efetividade da oração. Precisamos nos lembrar que sim, a oração tem grande poder. Sim, a oração pode produzir grandes resultados. E sim, a oração é para você, é para gente como a gente, para gente que sente fome, para gente que sente sede, para gente que tem necessidade, que tem obrigações, que tem trabalhos. Elias era humano como nós, era gente como a gente, é o argumento que Tiago vai colocar. E Elias, diante da sua perseverança em oração diante do Senhor e na sua fé, ele orou e parou de chover, ele orou depois e a chuva voltou. Nós precisamos crer no poder da oração, crer que a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Nunca duvide disso. E por isso, a partir dessa crença, ore, desenvolva a sua vida de oração. Tem alguém passando por dificuldade? Ore. Tem alguém que está feliz? Então cante louvores. Tem alguém que está doente? Chama os presbíteros da igreja, reúna os presbíteros da igreja para que possam orar por essa pessoa e clamar ao Senhor para que Ele traga cura. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago vai tratar de um aspecto importante sobre a confissão, ele vai trazer aqui um argumento que vale uma reflexão mais profunda em um outro momento sobre a confissão comunitária dos pecados. Perceba que ele não fala sobre a confissão comunitária do pecado não para perdão, porque para objetivo de perdão nós confessamos os nossos pecados a Deus, é Ele quem nos perdoa. Ele não fala sobre essa confissão mútua de pecados para sermos perdoados, não é? Ele não está estabelecendo aqui a prática do confessionário. Ele, assim como todo o texto bíblico, o Tiago também entende que a confissão do pecado vem em decorrência da confissão dos nossos pecados ao Senhor. Mas ele encoraja a confissão mútua para que nós possamos orar uns pelos outros, para que sejamos curados. Porque às vezes você está aí lidando com a culpa, lidando com o peso na consciência por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas. E você confessar o seu pecado ao seu irmão, talvez vai ser a diferença em tê-lo orando por você e experimentando essa cura de Deus por causa dessa oração recebida, por causa desse irmão orando em seu favor. Orem uns pelos outros, confessem os pecados e orem uns pelos outros. A oração do justo tem grande poder, produz muitos resultados. Peguem Elias como exemplo, acreditem no poder da oração e orem. Pelos enfermos, pelos que estão passando por tribulação, pelos que estão lutando com o pecado, lidando com as tentações, confessem os pecados, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Acreditem no poder de cura da oração, tanto na cura das emoções, na cura do coração, na cura da alma, que creiamos no poder da oração, na cura também material, na cura do corpo, orando pelos enfermos. Creia no poder da oração. Ore.
Acredite que isso está ao seu alcance, que a oração é para você. Valorize essa prática e desempenhe ela sempre que possível, a todo tempo, a todo instante. Que a oração, irmão, não seja o seu último recurso, a sua última instância. Que a oração não seja mais aquele exercício mecânico que você faz sem muita fé de que algo possa acontecer, aquele hábito que você faz para bater ponto, porque alguém te disse que tem que fazer, mas você não acredita de verdade que algo possa acontecer. Não. Acredite profundamente, creia verdadeiramente no poder da oração e por isso desenvolva a sua vida de oração. Orando pelos que estão aflitos, pelos que estão enfermos, pelos que estão em pecado. Oremos, creiamos no poder transformador, restaurador da oração, porque a oração do justo produz grandes resultados. E é por isso que eu e você devemos nos dedicar e empreender cada vez mais esforços no cultivo do hábito, da disciplina da oração nas nossas vidas. Diante de todas as dificuldades, as adversidades que essa vida tem para nós, sejam as adversidades físicas, como as enfermidades, sejam as adversidades da alma, os problemas, as dificuldades, as aflições, como ele vai colocar, as dificuldades da vida, sejam as dificuldades na lida com o pecado. Para todas essas dificuldades, das mais diversas da vida, a oração é a resposta. A oração é o caminho que que nós devemos seguir diante das adversidades dessa vida. Por isso, creia no poder da oração, creia que a oração é para você, foi feita para você, você não tem que depender de outros, de alguém mais poderoso, essa ideia de que uma pessoa ou outra tem uma oração de mais poder. A oração do justo tem resultado. A questão é que se você tem sido esse justo que tem se dedicado à oração. Então cuide da sua vida de devoção diante do Senhor, creia no poder da oração e ore, gaste tempo, empreenda seus esforços em oração, dobre seu joelho diante de Deus, creia e ore ao Senhor. Apresentemos a vida uns dos outros e experimentemos o grande poder transformador da oração sendo manifesto nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cerquem. Oremos ao Senhor, oremos uns pelos outros, oremos para que o Senhor traga cura a nós, para que Ele traga cura sobre o seu povo. Que o Senhor nos ensine sobre o valor da oração, o poder da oração a cada dia. E que fiquemos então com essa última palavra de Tiago a esses irmãos que estavam sim enfrentando dificuldades, estavam tendo desafios de perseverança, mas Tiago conclui a sua carta dizendo para ele, gente, acreditem no poder da oração e orem, dediquem-se à oração. Irmão, compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, e volta, porque a cada dia nós lemos um novo capítulo do Novo Testamento, nós estamos nessa jornada, essa jornada NT 260, vão ser 260 dias, para que ao longo desse ano nós possamos ler um capítulo do Novo Testamento por dia e vamos meditar sobre todo o Novo Testamento até o final desse ano. Hoje nós concluímos a leitura do livro de Tiago e amanhã nós vamos voltar um pouquinho e vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Te espero aqui amanhã. Deus te abençoe.